tua palavra. Que o Senhor desça com todo o amor, com todo o poder, com toda a glória, com toda a graça sobre a vida dele, sobre a sua família, protegendo, guiando, orientando, provendo e liderando, Senhor, porque é tudo que nós precisamos e desejamos do Senhor. Abençoa ele, abençoa o seu ministério, Senhor, qual o Senhor confiou nas mãos dele, para que ele direcione, para que ele lidere e para que ele avance dentro da sua vontade, dos seus planos, projetos e propósitos para esta casa de oração. Obrigado uma vez mais pelo dom da vida, pelo amanhecer, pelo anoitecer, e que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a sua vontade através do seu Filho. Por isso, desde já, nós lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com a igreja uma palavra que agora à tarde, essa palavra queimou em meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Que está lá no livro de Salmos, Salmo de número 27, versículo de número 4. Salmo 27. E esse salmo é um dos salmos que eu tenho um carinho muito grande, porque quem me apresentou esse salmo no início da minha conversão foi Rosana, que hoje é nossa pastora. Ela falou que para mim que gostava muito desse salmo, e eu acabei fazendo desse salmo por diversas vezes a minha oração, e é um dos salmos que eu mais gosto de ler. Todos acharam o Salmo 27? Amém. O versículo 4, que dará trilha à nossa mensagem de hoje, diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, aonde Davi ele revela duas coisas nesse salmo. Davi ele revela a sua confiança, mas também Davi ele revela um desejo. Davi ele revela uma vontade. Que vontade é essa, bispo? Vontade essa de um anseio profundo, um coração desejoso de estar na presença de Deus. E lendo esse texto e vindo para a igreja agora de tarde, eu estava fazendo algumas comparações e dizendo: Senhor, Davi ele fala algo dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. Mas eu fiz assim: Senhor, mas quando Davi escreve isso, ainda não tinha um templo, ainda não tinha um lugar de adoração, ainda não tinha um lugar de culto ao Senhor. O templo só vai ser construído anos depois pelas mãos de Salomão.
Mas o que eu entendo, igreja, é que quando Davi ele fala uma coisa, pediu ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, no templo do Senhor, todos os dias da minha vida, e contemplar as formosuras do Senhor. Davi, ele está buscando mais do que estar no templo. Davi, ele está buscando uma intimidade com o Senhor. Davi, ele está desejoso não de estar dentro de um culto, porque para estar dentro de um culto todo mundo pode estar. Desculpa, eu vou consertar. Está dentro da igreja todo mundo pode estar, mas está prestando um culto ao Senhor é diferente de estar na igreja. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas o nosso coração, a nossa mente, muitas vezes está lá fora. Então, nesse versículo a qual nós lemos, Davi ele tem um desejo. Ele tem um desejo ele tem um desejo pela presença de Deus. Quando Davi diz, uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei, Davi está dizendo, ei, Senhor, uma coisa eu quero, e eu não vou parar de buscar enquanto eu não encontrar. Amados e queridos irmãos, e não é fazendo crítica à igreja de ninguém, nem fazendo crítica a irmão A ou B, mas a gente vê, hoje é notório, que as pessoas elas não estão, como eu vou falar igual a minha pastora fala, não generalize. Muitas pessoas hoje não estão desejosas pela presença de Deus, mas estão desejosas pelaquilo que o Deus pode fazer. Pessoas não estão desejosas de simplesmente entrar em um culto e sentir a presença de Deus. Estão desejosas de entrar na igreja para ouvir Deus falar com elas, para ouvir Deus dizer, assim diz o Senhor, assim eu te digo, o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer. Mas quantas vezes pessoas, Senhor, eu não quero nada, só em sentir a sua presença para mim é o suficiente. Quantas e quantas vezes a pastora Rosana está ali de prova, a gente subir para o monte e a gente não tem nada para pedir, aliás, até ter algumas coisas para apresentar, mas a princípio a gente querer só sentir a presença, sentir ao que Ele está no meio de nós. Davi, ele deixa um exemplo para mim e para você, que a presença ela vale mais. Por isso a palavra vai nos dizer que estar na presença ou estar nos átrios vale mais do que 1000 anos em qualquer lugar. Ou seja, o salmista está dizendo, ei, Senhor, estar na tua presença vale mais. Estar na tua presença vale mais do que riqueza, vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que toda a riqueza do mundo. O pedido de Davi, ele alinha o coração dele com Deus. Davi, ele não pede riquezas. Davi, ele não diz, Senhor, uma coisa te peço e eu buscarei todas as riquezas do mundo.
Não, Davi ele diz: ei Senhor, o que eu quero buscar é estar na tua presença, porque a tua presença vale mais. Amados e queridos irmãos, e quantos de nós muitas vezes tem perdido a oportunidade de se encher da presença? Davi ele deixa um exemplo para mim e para você de uma maturidade espiritual a qual Davi tem. Davi ele entende. Eu já preguei aqui sobre isso. Saul, ele foi rejeitado no primeiro ano do segundo ano do seu reinado. Saul, se eu não me engano, reinou por 40 anos em Israel. Ou seja, no primeiro ano estava tudo bem. E Saul passa 39 anos reinando, mas sem presença. E tinha trono, tinha coroa, tinha reinado, mas o principal não tinha presença. E quando Davi ele assume o reinado, quando Davi se assenta sobre o trono, Davi ele faz o seguinte: eu não posso reinar se a presença não estiver comigo. E Davi manda buscar a arca da aliança que simbolizava a presença. Moisés, o Senhor entrega a vitória pelas mãos de Moisés, dizendo: vai. Mas Moisés diz: Senhor, não nos faça descer se a tua presença não for comigo. Só que eu já citei alguns versículos que falam da importância da presença de Deus. Igreja, do que adianta buscarmos tantas coisas, sermos cheios de tantas coisas, mas ser vazios da presença? Este período de Davi mostra verdadeiramente que o valor da vida de Davi não está naquilo que Deus pode proporcionar a ele, mas o que pode proporcionar a Davi é saber que ele, além de ser um escolhido de Deus, é alguém que tem a presença. Porque todas as coisas são passageiras. A riqueza é passageira, a fama ela é passageira, o ministério ele é passageiro, mas a presença ela é eterna. Imagine pessoas como Saul, 39, 40, 50 anos dentro da igreja,
mas longe da presença. Cheios da obra, mas longe da presença. Davi, ele está dizendo que ele quer um relacionamento. Davi, ele está dizendo que ele não quer só ter a fama. A fama é uma consequência. Mas Davi está dizendo nesse versículo: Senhor, eu quero um relacionamento profundo. Eu quero um momento de intimidade. Eu quero algo que não é passageiro, não é na beirada, não é de qualquer jeito. Senhor, eu faço de tudo para buscar, eu faço de tudo para ter. Eu quero a presença. E quando Davi diz uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei. Davi, ele está dizendo: Senhor, eu não vou medir esforços para conquistar aquilo que eu quero, que é estar na tua presença, para contemplar a formosura. Imagine Davi dizer contemplar a formosura. É Davi dizer: Senhor, eu quero estar na tua presença só para ver a sua beleza. Davi não está dizendo: Senhor, eu quero estar na tua presença para o Senhor falar comigo, para o Senhor se revelar a mim. Não, Senhor, só para contemplar a sua formosura. Davi está dizendo: Senhor, só em estar na tua presença, só em sentir, só em ver a sua beleza, para mim já é o suficiente. Davi, ele entende que buscar a presença de Deus está acima de todas as coisas, está acima de tudo, está acima de todos. Davi, nesse versículo, ele coloca as suas necessidades de lado, só para ter a presença de Deus com ele. E o mais bonito é que anos depois, o rei Salomão vai ter uma atitude parecida com a de Davi. Salomão, ele não pede para estar na presença. Deus, ele aparece depois que Salomão inaugura o templo, depois que Salomão faz todo o sacrifício. Deus aparece a Salomão e diz: olha, Salomão, pede tudo. E Salomão disse: Salomão, ele pede sabedoria, para que ele possa conduzir o povo. Imagine aí se Deus, ele fizesse essa pergunta nos dias de hoje: pede tudo o que quiseres e eu te darei. O que tinha de gente pedindo carro, casa, mansão, dinheiro, fama. Quando a nossa oração central é querer estar com Deus, é querer estar no centro da intimidade com Deus, irmãos, as demais coisas, elas perdem os valores, porque entendemos que a presença de Deus, ela vale mais.
de estar na presença de Deus vale mais, de que buscar a presença, de estar com o Senhor vale mais. Amados e queridos irmãos, e essa busca de Davi, e essa busca que Davi fala, exige uma perseverança, exige que esse desejo ele nasça em nossos corações todos os dias. Por isso Davi ele diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então isso Davi ele está dizendo: olha, é uma oração diária, é uma oração que eu faço todos os dias para estar na presença de Deus, para que eu tenha a presença de Deus, para que eu possa morar diante da presença de Deus. Davi ele está dizendo: Senhor, eu não posso viver longe da tua presença, eu não posso viver longe daquele. Irmãos, muitas vezes nós dizemos que Deus é o nosso Redentor, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso tudo, mas vivemos uma vida distante daquele que nós dizemos que é tudo para nossas vidas. Então precisamos ter essa busca diária, precisamos pedir também, pedir que Deus nos ensine a ter essa intimidade, a buscar essa intimidade com Ele todos os dias, pois isso é construído diariamente. Isso não quer dizer que eu vou terminar essa pregação hoje, que eu vou terminar essa ministração hoje e vai sair todo mundo íntimo de Deus. Não. É pegar o que está sendo dito, é pegar a palavra como base e aplicar diariamente em nossas vidas todos os dias. Senhor, que eu possa morar hoje, que eu possa morar amanhã, que eu possa morar todos os dias. Igreja, quando Davi ele fala contemplar a beleza, Davi ele está dizendo é contemplar aquilo que vai transformar a minha vida, é contemplar aquilo que vai modificar aquilo que eu sou. Habitar na casa do Senhor não é estar presente fisicamente. Aí, como eu estava lendo em João, que a mulher samaritana faz uma pergunta a Jesus: Mestre, aonde devemos adorar? Nos montes ou no templo? Aí Jesus diz: nem nos montes, nem no templo, porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. É Jesus dizendo aí: aqueles que buscam, aqueles que me adoram, aqueles que buscam a minha presença, não tem lugar certo. Aonde eles sentem a vontade de buscar a minha presença é o lugar. É na rua, é dentro de casa, é na igreja, é em cima da laje, é de joelho, é em pé. Aonde a gente sente a necessidade de buscar a presença dele. Isso fala de um relacionamento de adoração.
Davi, ele está falando de um relacionamento de adoração. E infelizmente nós não temos visto mais a igreja buscar esse relacionamento. O que a gente vê são alguns remanescentes buscando um relacionamento de adoração, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de santidade, um relacionamento aonde o caráter de Cristo reflita sobre a minha vida. Igreja, o maior desejo de um coração apaixonado por Deus é esse pedido de Davi. Senhor, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Não é a casa feita por mãos humanas, mas é aquele lugar de intimidade, é aquele lugar de busca, é aquele lugar de sinceridade, é aquele lugar aonde eu e você se derrama diante da presença dele sem reservas, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar o que vão falar, se vai dizer que eu e você é fanático, que eu e você está bitolado, que eu e você perdeu o juízo. Sabe, Jesus, ele está querendo uma geração de loucos pela sua presença. Porque vemos pessoas loucas por um clube de futebol. Vemos pessoas loucas por um partido político, por um presidente. Mas não vemos pessoas loucas por Jesus. E que possamos desejar o mesmo desejo que Davi desejou nesse salmo. Que possamos estar, que possamos morar, que possamos deixar. Hoje, o Senhor, ele faz morada dentro de mim e de você, através da pessoa do Espírito Santo. E que eu e você possamos deixar que a pessoa do Espírito Santo, ele verdadeiramente faça morada, ele faça de nossas vidas uma habitação, e que possamos a cada dia mergulhar nesse lugar de intimidade, nesse lugar aonde o Senhor se revela no oculto e no secreto. Como Mateus 6,6 vai dizer: quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. Quando Jesus ele fala isso, Jesus ele está dizendo: ei, entra no lugar de intimidade, aonde você tem um encontro com seu Pai. Porque tem determinadas vezes que para Deus se revelar no meio do povo, tem que haver uma busca no secreto. Para haver a manifestação no meio do arraial, tem que haver uma busca no secreto. E Deus ele nos chama para entrarmos nesse lugar para entrar nesse lugar secreto, para entrarmos nesse lugar de intimidade,
para entrar nesse lugar aonde a presença de Deus ela vai transbordar sobre as nossas vidas. E a presença de Deus ela será nítida, ela será notória na vida daqueles que verdadeiramente se permitirem buscar essa presença, se permitirem buscar essa intimidade, se permitirem buscar a presença do Pai, desejar um desejo pela presença, e que a nossa oração ela possa mudar, sabe como? Que a nossa oração é dizendo: Senhor, que esse desejo pela presença possa inundar Salvador, possa inundar a Nova Brasília de Itapuã, possa inundar todo o Brasil. Amém, igreja? Amém. Não precisa levantar a mão, fica aí sentado comigo. Eu quero orar pela sua vida. Amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, eu quero te pedir, Senhor, meu Rei da Glória, Pai, pela vida dos teus filhos, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, e eu quero fazer uma oração diferente nesta hora, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, se tem alguém no nosso meio com dores, se tem alguém no nosso meio, Pai, Senhor, Rei da Glória, Pai, que não esteja se sentindo bem, Senhor, Pai, eu estou diante do seu altar, Pai, eu estou de olho fechado, né? Nem para dizer que eu estou direcionando a oração para alguém, estou fazendo uma oração no geral. Pai, eu te peço que nesta hora, Pai, a unção de cura, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, invada este lugar, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, meu Senhor, e que haja, Pai, cura, que haja, meu Senhor, a manifestação do teu poder, meu Senhor. Pai, eu não aceito, Pai amado, querido Deus, meu Senhor, que ninguém saia daqui, Pai amado, querido Deus, sem ser tocado pelo Senhor, Pai amado, querido Deus. Por isso eu te peço, visita do alto da cabeça a planta dos pés. Pai amado, querido Deus, Pai, se foi alguma seta, se foi algum dardo inflamado do maligno, se foi algo enviado, meu Senhor, pelo Satanás, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, meu Senhor, para que o teu povo, Pai amado e querido Deus, meu Senhor, não pudesse estar 100%, meu Senhor, no culto, 100%, Pai, atrelado à tua vontade e ao teu querer, Pai. Senhor, não permita que ele ou que ela saia do mesmo jeito, mas que saia curado, saia renovado, saia restaurado, Pai amado e que Deus, Pai, ainda que tenhamos que fazer uma vigília, Pai, mas que saiamos daqui com uma certeza, Pai, de que o Senhor curou, Pai. Pai, o Senhor me deu autoridade espiritual para profetizar, e eu quero usar essa autoridade. E eu profetizo cura agora. Eu profetizo cura. Aqueles que tomam posse, recebam aí do Senhor. Receba do Senhor a cura aí agora. Não só os que estão dentro do templo, mas os que estão nos ouvindo lá fora, os que estão nos ouvindo nas redes sociais. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Receba aí do Senhor. Seja curado agora. Receba aí. Eu profetizo cura. Eu profetizo libertação dessas dores. Eu profetizo libertação dessa pressão alta. Eu profetizo libertação desse remédio para diabetes. Seja curado aí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que tudo isso
parta em retirada sem direito a retorno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma o teu povo em tuas mãos. Senhor, guarda eles, Pai. Dá um restante de semana, Pai, abençoado, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. E que o Senhor continue revelando da tua glória, da tua graça e do teu poder sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, Pai. Meu Senhor, e nós profetizamos, meu Senhor, meu Rei da Glória, as tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja, Pai amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que creem diz amém. E uma salva de palmas ao Senhor.